Está entrando no ar, programa Saúde Total, trazendo para o seu conhecimento assuntos como saúde familiar, mental, espiritual, física e muito mais para você. Com Ricardo Vasques. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, está começando na sua TV web, Grupo RC1, o seu, o nosso, o vosso programa Saúde Total. Sempre falando sobre os 7 níveis de saúde: física, espiritual, mental, familiar, relacional e muito mais. E hoje no programa estamos com uma presença de uma dupla dinâmica. Será que é Batman e Batgirl? Não, não é. É o Wellington Messias, psicólogo, e Camila Campese, fisioterapeuta e quiroprata. Tudo bom, gente? E aí, beleza? Tudo jóia? Tudo jóia, Ricardo. Desculpa a brincadeira, mas Imagina. já pensou ter o super-herói e tudo mais? Uma dupla dinâmica. Quem sabe a gente arruma um patrocínio aí, Disney Plus, sei lá o quê. A Liga da Justiça da Saúde. Uau, vamos lá, hein? Liga da Justiça da Saúde é boa essa, vou pegar, hein? Vou pegar carona nesse comentário. Wellington, vamos falar sobre dor psicossomática. Isso. Quais são os envolvimentos da parte psicológica e da parte de fisioterapia? Vamos começar por você, Wellington. Tá. Fala pra gente aí qual que é a parte que entra a psicologia, depois o bate-bola tá com vocês aí. Beleza. Fala. Bom, a psicossomática, ela está relacionada a problemas ou traumas, a grosso modo dizendo, que acontecem durante a vivência e que não são bem elaborados no emocional do paciente, do cliente. E isso acaba por não ser resolvido emocionalmente, isso acaba caindo no que a gente chama teoricamente de fendas do inconsciente. E o que acontece? O corpo acaba emitindo sinais, como dores ou inflexibilidades, inflamações, e isso remete, muitas vezes, a questões psicológicas. E a pessoa não consegue compreender porque, de repente, ela tem lesões, artrites e tal, né? As lesões físicas, né? Isso. E não entende por quê, de onde isso se originou. E, às vezes, está relacionado a problemas psicológicos e emocionais. Começa na parte psicológica e depois vira físico. A maioria das vezes. Quando é psicossomática, sim. Exato. O nome já diz, né? Isso, psicossomática, Isso. Começa com a psico, depois a somática, que seria na parte física. Isso. Legal. E aí, como é que seria a parte do tratamento? Bom, aí depois, geralmente, às vezes, os pacientes chegam lá na clínica não sabendo que a dor que ele apresenta é uma dor psicossomática. Então, vai da gente também, na anamnese, nessa avaliação, tá conversando com esse paciente, colhendo todas as informações possíveis já na primeira consulta. E aí que a gente dá o sinal de alerta falando, puxa vida, essa pessoa chegou para mim com uma dor crônica. A gente considera uma dor crônica a partir dos 3 meses que ela foi instalada e desde então ela não para ou ela piora. Entendi. Então, nessa conversa com o paciente no primeiro contato, a gente está sempre perguntando, você já faz algum tipo de tratamento? Você gostaria de uma orientação para estar trabalhando numa equipe multidisciplinar? Que aí é onde o nosso colega entra, né? Quer dizer que começa na sua parte, então? Às vezes, sim, porque geralmente me procuram, puxa, mas eu não fiz nada e eu tô com dor. Ou então, por que a minha dor piora se eu parei de praticar algum esporte, ou se eu parei de limpar a casa, ou se eu só fiquei de repouso, né? Então, daí, através de uma conversa mais elaborada, a gente chega a uma conclusão que esse paciente precisa de uma ajuda, de um psicólogo e às vezes até de um tratamento psiquiátrico. Entendi. E aí começa o tratamento que você falou, multidisciplinar. Multidisciplinar, Tá. isso. Então, a bola está com vocês. E aí, como é que faz esse tratamento? Começa com ela, daí volta para você? E quanto tempo dura? Quais são, já tiveram casos que vocês tiveram esse tipo de tratamento em si? Como foi a recuperação? Vamos lá, tudo com vocês. Então, acho que seria interessante falar sobre alguns exemplos, né? Para que o Sim. pessoal entenda, né? Então, por exemplo, uma vez eu recebi um paciente que ele era jogador, goleiro, e ele tinha problemas de dores crônicas dos pulsos, né? Tinha passado por fisioterapeuta e coisa e tal. E não se descobriu o que era, porque tratava e não resolvia, segundo ele, Certo. né? E no fim,
investigando e comentaram com ele que poderia ser problemas psicossomáticos. Ele acabou me procurando para resolver, para entender o que era. E dentro da anamnese, comentando e fazendo tratamento, né, exercendo a curiosidade na história do paciente, vamos dizer assim, e descobriu que ele tinha passado por uma experiência quando era jovem, onde ele presenciou o pai sendo algemado. Nossa, que doido. Entendeu? E ele, por algum motivo, acabou interiorizando isso. Isso não foi resolvido junto com ele, acho que talvez algo que ele não aceitou, entendeu? E, cronicamente, ele adquiriu dores nos pulsos. Que louco. E aí ficou identificado isso. E aí começou um tratamento concomitante, em parceria, você e a fisioterapeuta. O interessante é a gente fazer um tratamento em conjunto e de tempos em tempos eu chegar, Wellington, lembra daquele paciente? Vamos trocar uma ideia sobre ele? Olha, comigo ele está tendo esse tipo de evolução. Acredito que o prognóstico dele ainda vai ser para daqui mais 3 sessões ele possa levar alta. O que você acha? Como ele está evoluindo na parte psicológica? E é onde entra o trabalho junto. Você atendeu junto com o Wellington, esse goleiro aí? Esse goleiro particularmente não, mas a gente sempre troca informações sobre os pacientes. E algum paciente vocês já trataram juntos? Ainda não, né, Wellington? Não, oportunidade. Não, mas a gente sempre indica. Isso é legal. A gente indica. Aquela velha história, corpo e mente, né? Trabalham em conjunto. Com certeza. E daí, assim, do meu ponto de vista lá, o que eu vejo? Olha, você precisa de uma ajuda de um psicólogo, vamos procurar ajuda? Então, até ele se tocar que ele precisa de uma ajuda, o tratamento comigo vai tendo andamento. Quando ele está prestes a levar alta, aí que ele fala, puxa vida, então realmente a gente está precisando de uma ajuda, mas na parte psicológica. Aí começa o tratamento junto. É difícil o paciente, infelizmente, que leva o tratamento desde o início junto com a equipe multidisciplinar. Porque, além das dores psicossomáticas, a gente vê também que existe o transtorno psicossomático, que é quando é mais de 1 ou 2 sintomas bastante exacerbados, me corrija se eu estiver errada, que o sistema nervoso central começa a dar dicas para essa pessoa que aquele tratamento fisiológico vai demorar demais. E é aí onde a pessoa realmente percebe, puxa, então não é que o meu tratamento não está dando certo, eu estou precisando de uma ajuda de alguém para a gente estar equilibrando corpo e mente. Quer dizer, você também identifica isso, mesmo ele não salientando algum problema que ele teve psicológico, mas quando você não vê uma evolução no seu tratamento fisioterapêutico. Sim, porque às vezes demora demais. Mas aí a gente a nossa experiência clínica já nos demonstra que logo no começo, essa pessoa, pela história que ela vem nos contando e o tempo que a gente perde no dia do tratamento em si, você fica uma hora ali conversando com a pessoa, né? Então, você acaba tirando muitas informações que você fala, puxa vida, isso é coisa da gente colocar no prontuário e depois tá trocando uma ideia com um psicólogo. Legal, muito bom. E você teve algum caso específico que você estava tratando a pessoa, você indicou o psicólogo, ele foi, deu esse retorno, como é que foi isso? Conta. Sim, já tive uma experiência assim, uma pessoa que ele trabalhava numa empresa numa época e começou uma pressão da parte da chefia muito grande em relação a metas e vendas, e ele num estresse total, ele chegou quase a ter um ataque cardíaco. Né? E até que ele veio me procurar, porque a tensão dele era tanto que ele começou a ter crises de enxaquecas que não passavam por nada. Então, é óbvio que o físico também fica afetado com a dor psicossomática, porque toda a musculatura dele de trapézio, parte de pescoço, estava tão rígida que é óbvio que uma dor de cabeça vai ser bastante intensa aí, né? Então, tratamos essa parte dele, conversando, e ele foi procurar, então, uma ajuda. Né? Começou depois de pouco tempo e hoje já levou alta da minha parte, mas da terapia ainda não. Ah, legal. Quer dizer que depois deixou de ser psicossomática e ficou só um problema a questão psicológica que ele está tratando. Isso. E agora ele está tratando. Porque é importante a gente entender que o sistema nervoso central nos manda um aviso que a dor pode ser emocional ou física, neural ou até por processos inflamatórios, né? A gente chama muito também da dor noroceptiva, que é um termo técnico, mas são as dores, às vezes, internas dos órgãos, porque a pessoa sofreu algum tipo de trauma.
Quando então a gente avalia tudo e não acha o porquê dessa dor, é onde também a gente está trocando uma ideia com uma equipe multidisciplinar. Inclusive nutricionistas, porque alguns pacientes com esses transtornos falam, puxa, eu tenho muita dificuldade porque eu tenho a IBS, né, que é a síndrome do intestino irritável. Então, a alimentação está correta, não está? Vamos ver se isso é só fundo psicossomático ou se é físico do seu intestino que não está funcionando. Então, certo. Isso é muito interessante. Então, telespectador, preste atenção no que a Camila acabou de falar. Quando você tem uma dor, essa dor pode ser psicológica ou pode ser fisiológica. E essa dor psicossomática você dificilmente vai identificar. Você tem que procurar um profissional, seja um fisioterapeuta ou um psicólogo, e começar a investigar isso daí. É super importante esse tipo de conselho. É bastante importante. E outros profissionais da área da saúde também conseguem estar identificando isso e indicando ou mandando a pessoa procurar uma ajuda de um outro profissional. Eu já tive casos assim, eu lembro que a minha ex-esposa, ela tinha muita enxaqueca, assim, muita dor de cabeça, toda hora tomando remédio, mas eu falava pra ela também, filha, teu corpo tá gritando, pelo amor de Deus, vai andar, vai fazer caminhada, vai fazer ginástica, você precisa disso. Isso é importante também, né? Bastante importante. Manter uma atividade física ajuda bastante a evitar essas dores, né? Ajuda muito, porque ativa o sistema nervoso central e ele então vai fazer o quê? Produzir mais endorfinas, que são vários hormônios aí bastante importantes para a gente ter um equilíbrio, inclusive físico e emocional. Que legal, fantástico. Wellington, o que mais você pode dizer aí em termos dessa psicologia? Eu já perguntei para ela e você, teve algum paciente com esse diagnóstico de psicossomática e começou com você e você já indicou uma fisioterapia ou um tratamento paralelo? Como é que foi? Normalmente, algumas coisas a gente percebe, né? E, como a Camila colocou, a gente fala, poxa, não é interessante de repente procurar um especialista da área, entendeu? Um fisioterapeuta, quiroprata e coisa e tal, ou gastro, né? Mas, como ela colocou, às vezes as pessoas ficam meio resistentes, sabe? E por medo, ou por achar que nada a ver, ou porque vai passar. Não vai passar isso aí, é coisa rápida, é coisa de momento, talvez eu esteja estressado, né? Alguns têm vergonha. Porque, por exemplo, uma paciente que eu tive há algum tempo atrás, ela apresentava, fora as questões dela, né? Ela apresentava muita rigidez de coluna, por exemplo, que é a área da Camila. Minha área. E você percebe durante a conversa, ao tratamento e coisa e tal, que a pessoa tem problema de flexibilidade, de pensamento. E como essa falta de flexibilidade de pensamento acaba se refletindo no corpo e proporcionando uma inflexibilidade óssea. Sim. Caraca, velho, que doido. Entendeu? Então a pessoa, vamos supor, acontece alguma coisa na vida da pessoa e a pessoa não quer mudar de plano. Ela quer passar por cima. Entendeu? Ela não quer falar, não, pera lá, deixa eu dar um passo para trás e replanejar o que eu tenho que fazer. Não, ela quer passar por cima. Isso demonstra uma certa inflexibilidade na maneira de pensar. Fala, não tem que repensar nada, eu vou fazer do jeito que eu quero e pronto, acabou. Entendeu? E aí você, no caso, você percebe aí que a pessoa também reclama de dor nas costas, às vezes a pessoa vai fazer algum gesto, ou chega pra sessão, vai sentar, nossa, tá dor nas costas, não consigo dormir, coisa e tal, você já começa a perceber que alguma coisa tem, entendeu? Ou seja, falta de flexibilidade. Não só a inflexibilidade de pensamento é tão grande que reflete na inflexibilidade do corpo. Então é como se o corpo dissesse, cara, você precisa começar a se tornar uma pessoa mais flexível. E essa inflexibilidade torna o quê? O paciente resistente ao tratamento. Né? Porque a resistência ao tratamento vem assim, mas eu não tenho nada, por que eu vou procurar alguém? Isso vai passar. E é onde a coisa vai ficando cada vez mais crônica. Eu atendo pessoas que têm dor crônicas há mais de 3, 4 anos. Caraca. E vem assim, imagina um balde que vai enchendo, de repente a última gota transborda tudo. Né? Então, até você chegar nessa pessoa e conseguir conquistá-la para tirar essa resistência do tratamento, pode levar um tempo. Outros não, outros já um pouco mais, né? Mas a gente vê bem isso. Outra coisa também que leva, né, a essa dor psicossomática, tem muitas pessoas com um diagnóstico de fibromialgia. A fibromialgia, o Wellington já deve ter
experimentado ali na experiência clínica dele, que infelizmente tem crescido muito o número de pacientes com fibromialgia, que são vários pontos do corpo com bastante dor. A gente tem um teste que a gente faz com o paciente para estar identificando se isso é ou não uma fibromialgia, mas a fibromialgia está muito ligada a dores e transtornos psicossomáticos. Então, daí é muito interessante estar trabalhando com esse paciente em conjunto. Legal. O papo tá bom, vamos ir mais a fundo nessa parte de fibromialgia, que é um assunto que eu tenho certeza que o pessoal dos telespectadores devem estar bastante curiosos. Mas só um minutinho que a gente vai ver com os nossos patrocinadores aqui e a gente já continua esse papo. Pessoal da técnica, põe aí os nossos patrocinadores. Estamos em Jaú para conhecer a Granja Avante. Desde 1990 é referência na produção e na comercialização de ovos. E eu te convido a conhecer mais sobre essa empresa que é referência no mercado nacional. A Granja Avante foi fundada por 5 irmãos na década de 90. A empresa familiar já soma 32 anos de profissionalismo e sucesso. Hoje conta com galpões climatizados e um alto controle de medidas sanitárias, tendo todos os requisitos legais e ambientais, recebendo assim o registro de operação junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tudo pensado para oferecer ovos de qualidade aos clientes. A Granja Avante é uma empresa familiar. Ela tem início na década de 90 com 5 irmãos. Esses 5 irmãos comercializavam ovos na rua e em pequenos empreendimentos. Com a expansão das vendas, acentua a necessidade de melhor qualidade, de buscar qualidade para esses clientes que eles estavam fornecendo, né? Aí surge a ideia de montar a granja e ter, assim, a sua produção própria. Hoje, nós atendemos todo o interior de São Paulo, prezamos sempre a qualidade, desde a compra dos melhores insumos, até treinar toda a equipe, aquele colaborador que vem novo. Então, a gente faz muito esse trabalho, tá? ênfase na qualidade para atender o cliente final. Então, essa junção vai resultar no quê? Na referência que nos tornamos hoje. Tanto na produção quanto na comercialização dos ovos, hoje no interior de São Paulo, nós nos tornamos referência. Atualmente, a Granja Avante faz a separação e a embalagem de 180 mil ovos todos os dias. E quem vai contar mais detalhes para a gente sobre a produção é o Diego Avante, ele que é o gerente da produção aqui da granja. Diego, como que funciona quando esses ovos saem da granja e chegam aqui ao entreposto? Qual é o processo que esses ovos passam até a chegada na casa do consumidor? Atualmente os ovos são catados na granja, né, e chegam para a gente aqui através de caminhões, 2 vezes ao dia. Isso garante que todo o processo dos ovos sejam frescos todos os dias. Os ovos chegam aqui, então eles vão ser pesados um a um e depois separados. Como funciona isso? Isso, através de máquinas a gente consegue fazer essa classificação por pesagem e ir embalando de acordo com o que o mercado pede. Cada ovo tem uma destinação, seria isso? De acordo com o peso dele? Exatamente. Cada classificação, cada peso, né, tem uma determinada embalagem e na onde a gente manda para o mercado, conforme ele pede. Hoje são 180 mil ovos todos os dias, é isso mesmo? Exatamente. Chega da granja pra gente 2 cargas de ovos, com 90 mil ovos mais ou menos cada uma, certo? Isso a gente faz a classificação e a embalagem delas. São quantas caixas e quantas bandejas, você tem ideia? Ao final do dia totaliza aí 180 mil ovos, que dá em torno de 500 caixas dia. Cada caixa tem quantos ovos? 360, é isso? 360 ovos com 12 bandejas cada caixa. Todos os dias, ou seja, o ovo chega muito fresco para o consumidor final. Exatamente. Até esse processo de colher 2 vezes na granja é para garantir esse frescor na mesa do nosso consumidor.
cuidado especial desde a produção dos ovos, a coleta até a entrega aos consumidores fez com que a empresa Granja Avante recebesse o prêmio APAS em sua última edição no ano de 2019. Reconhecimento por todo o trabalho de uma equipe comprometida e dedicada ao longo de 32 anos. Granja Avante, tradição em ovos de qualidade. Então, voltando agora nessa parte de fibromialgia, você tocou num ponto interessante, que eu já escutei muito falar sobre isso. A parte psicológica tem que ser tratada numa fibromialgia? É regra ou não? Sim, com certeza. Principalmente porque... assim, eu sempre gosto de pensar pela seguinte maneira, entendeu? Se você tem um problema e aquilo acaba tocando numa outra área da sua vida, não adianta você tratar só a questão de sintomas, por exemplo. Você tem que tratar a raiz do problema. E no caso, a fibromialgia, um dos pilares das causas das dores é o psicológico. Então, quer dizer, você vai... E o pior, que a Camila certamente deve saber, mas o quanto que a galera se automedica. Nossa, é demais. Entendeu? Então, demais. Até a pessoa procurar ao atendimento, por exemplo, de quiroprata, ortopedista ou sei lá, alguém, para poder resolver o problema da dor, a pessoa já de repente está meses, anos se automedicando sem sucesso. E aí, quando vai para o tratamento paliativo, né? Exato, quer tratar o sintoma e não a raiz do problema. Acontece, a pessoa não aguenta mais, como dizia o Kierkegaard lá, né? A angústia é o motor do movimento humano, né? E acaba procurando uma ortopedista, uma quiroprata, para resolver o problema. Só que chega lá, obviamente ela identifica, olha, o seu problema aqui e tal, você precisa de um atendimento psicológico para acompanhar isso. Aí até a pessoa resolver o problema, ou até ela chegar e falar, não, pô, tá bom, então eu tenho que fazer tratamento aqui, tratamento lá, mas isso vai ficar muito caro. Ela tem que escolher, né? Entendeu? Então, situações financeiras diferentes que a gente também percebe, então... Exato. Então você percebe essa resistência também, entendeu? E o quanto que é difícil, como eu já colocou anteriormente, a questão de convencimento do paciente a procurar a ter essa abertura para tratar em várias áreas, entendeu? E também quando vem no intuito de vir por vir, né? Né? Eu vim porque minha mãe achou que eu tenho que vir, mas se a pessoa não quer... Nossa. Eu vim porque a fisioterapeuta mandou eu vir, mas não tem nada para falar. No seu caso ou no seu caso? Eu acho que mais no caso do Wellington. Tá. O seu não tem... No meu vem é porque a dor tá gritando. A coisa não tá mais. Né? A doutora pediu para que eu viesse falar com você, mas não tem nada para falar. Não tenho queixa, não tem nada. A doutora Camila. Com certeza. E aí chega no doutor não tem nada. E aí? Entendeu? Aí começa o processo de escavação, né? Da broca psicológica, né? Peraí um pouquinho. Você é psicólogo ou você é... Como é que chama? Aqueles que faz... procura tumba e tal. O que é o... Arqueólogo. Você é arqueólogo? Arqueólogo das memórias, né? Você vai lá... Vamos começar a cavar, entendeu? E aí começa, entendeu? Para tentar, entendeu? Assim, não só fazer com que o paciente entre no tratamento, ou como ele perceba a necessidade que ele tem, entendeu? E porque aquela coisa, como a pessoa fala, as pessoas acham que ir ao psicólogo é fazer terapia, quando não é isso, entendeu? O psicólogo, ele não é um médico, vamos dizer assim. O psicólogo, ele é um facilitador, entendeu? Que faz você fazer as pazes com você mesmo e entender o que está fazendo, o que está acontecendo, entendeu? Então, é diferente você fazer terapia de você ir ao psicólogo. Só ir ao psicólogo não vai resolver o seu problema. Você tem que entrar no tratamento. Assim como eu imagino também que seja no caso da Camila. Sim, com certeza. Porque não adianta, por exemplo, a pessoa querer ir lá tratar algum tipo de inflamação, mas a pessoa não faz, por exemplo, não faz repouso. Ou segue pelo menos as tarefinhas que a gente passa para casa, né? Algumas coisas para agilizar aí o tratamento, é verdade. Entendeu? Quer dizer, não basta a pessoa só
falar, estou indo no terapeuta, estou indo no quiroprata. A pessoa tem que começar a colaborar, mudar hábitos, de repente fortalecer, né, determinadas regiões do corpo que são necessárias, às vezes tomar algum medicamento de maneira correta, entendeu? Depois a pessoa chega lá na frente e fala, fui no psicólogo, não adiantou nada. Continuo com o mesmo problema e não adiantou nada. Pra você? Às vezes sim, já. Ah, é? Tô fazendo terapia, mas tô gastando dinheiro. Lá eu só converso. A pessoa, o meu terapeuta, o meu psicólogo não me fala nada. Eu falei, não, então espera aí, porque também tem as diferentes abordagens da psicologia, né, Wellington? Tem quem faz psicanálise, tem quem faz a terapia comportamental e por aí vai, eu deixo com você essa parte. Mas, às vezes, o paciente não se adequa àquele tipo de abordagem. Então, aquilo não é o melhor para ele. Puxa vida, então vamos pensar num outro tipo de abordagem? Qual você se encaixa melhor para que você comece a ter uma qualidade de vida melhor? Exatamente. Porque senão vai acabar gastando dinheiro errado no psicólogo e que reflete também no tratamento da fisioterapia ou quiroprata. E daí o paciente fica frustrado. Fala, mas você falou que terapia ou ir conversar com alguém para mim ia ser bom. Eu falei, não, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então vamos, além de tudo, procurar um profissional qualificado, experiente no assunto, porque tem de tudo, né? Em todas as áreas. Então, Sim, claro. Bons profissionais aí. Tá certo? Caramba, gente, é muito doido isso aí. É muito doido. Qual outro sintoma, além da fibromialgia, que vocês identificaram aí que é necessário tomar uma atenção? Tem alguma outra patologia aí interessante abordar? Tem, alguns sintomas, então, dos transtornos, né? Crises de enxaqueca recorrentes, diarreia, síndrome do intestino irritável, coceira na pele. Às vezes as pessoas têm aquelas coceirinhas na pele, alergias que não são diagnosticadas corretamente, às vezes pelo seu dermatologista ou por qualquer outro tipo de médico que você esteja acostumado. E aquela coceirinha vem. E daí você fala, puxa, será que pode ser uma... como é que a gente fala? É uma alergia superficial, mas que pode estar ligada a um sintoma psicossomático ou de um transtorno, né? Do como isso fica somatizado no nosso organismo. Entendo. Daí, então, além de tudo, insônia, pode dar muita insônia, irritabilidade, né? Mais para a área da minha área, além da enxaqueca, nós temos as dores das grandes articulações, que também envolve a fibromialgia, dores musculares e tensões, aqueles nódulos terríveis de tensões musculares que a gente vai lá, trata, vai lá e tá tudo de novo. Ah, entendi. Então é quando você percebe que é uma coisa psicossomática, quando você tratou 1, 2 vezes e a pessoa continua se queixando. Sim, quando a gente tem o gatilho da dor psicossomática, porque existem dores que são as dores físicas, fisiológicas, então a gente vai lá e realmente trata e aquele paciente já tem uma melhora. Não necessariamente é uma dor psicossomática. Já aconteceu o caso de você ter fazer toda a anamnese, bater o papo, fazer o tratamento e não identificar que era uma psicossomática e depois você perceber isso, que o seu resultado não deu certo? Sim, pode acontecer, porque às vezes a pessoa ela é resistente a conversar. Não é todo paciente... Não se abre totalmente. Não é todo paciente que consegue... Que é sincero, ou ela não quer conversar sobre isso. Pô, eu vim no fisioterapia, eu vim na fisio, eu não vou ficar conversando dos meus problemas pessoais. Ela está aqui para tratar da minha dor física. Né? Mas pode acontecer. Mas você tenta alertar, mas a dor sim, ser, a gente acaba conversando bastante, a bandeirinha ali fica sempre acesa, né? É interessante que saiu um estudo francês no ano passado, 20% da população mundial tem dores psicossomáticas. Caramba. E desses 20%, infelizmente 40% são mulheres. E a faixa média de idade entre elas é a partir dos 42 anos de idade. Então é importante aí também ligar o alerta de, puxa, será que eu me encaixo? Mulher não tem, a mulher madura já começa. Não, a mulher nova pode ter. A mulher, qualquer idade, mulher, homem, até crianças, às vezes a gente já vê uma somatização, né, Wellington? Sim. Mas estou falando de forma geral, 20% da população do mundo já consta que pode ter essa dor psicossomática desses transtornos. Então é um número bastante elevado.
Entendi. Wellington, nessa parte, você tem algum dado, como a Camila comentou aí, dessa parte, ou você, na sua experiência de dia a dia, você identificou outro tipo de situação? Assim, dados assim para dizer que agora eu não tenho. Uhum. Mas você percebe, por exemplo, vou dar um exemplo meu, pessoal particular meu. Quando eu fiz terapia, né? Entendi. Uma coisa que eu tinha recorrente e que eu não entendia o porquê que eu tinha eram dores de garganta. Eu tinha muitas dores de garganta. E eu nunca entendi por quê. Eu achava que eu devia ter, sei lá, né, imunológico fraco, alguma coisa assim. Ou eu me expunha demais, né? E eu nunca entendi. Gelado, ou é ar-condicionado, alguma coisa assim. E era assim, tem qualquer coisinha aqui diferente que eu fazia, eu tava com dor de garganta. Certo. E eu nunca entendi por causa disso. Por que era isso, né? E tudo bem. Quando eu fui à terapia, para me cuidar, vamos dizer assim, né? Principalmente na parte da faculdade, quando a gente faz faculdade de psicologia, a gente é obrigado a fazer terapia. E lá, conversando sobre isso com a psicóloga, e ela começou a reparar, ela falou, quanto tempo que você está fazendo terapia? Tal, faz 6 meses aí e tal. Eu falei, quanto de dor de garganta você teve nesse período? Ela falou, nossa, raramente. Ela falou, será que o seu problema não era psicossomático? Você precisava conversar? Por isso que você tinha dor de garganta? Sabe, falar? Pega bem no laríngico, né? Pois é. Você precisa... Será que você não precisava desabafar? Será que você estava segurando muita coisa? Aí eu falei, poxa, não tinha pensado nisso. Aí sabe, então é um caso particular meu de problema psicossomático, que às vezes as pessoas, não sei se a Mila tem essa mesma impressão que a minha, que às vezes as pessoas levam o problema da psicossomática para casos extremamente graves. Por exemplo, se é uma artrite reumatoide, ou lúpus, dizem também, ou questão de, como é que chama aquela... Puxa, agora que foi falar, fugiu o nome. Aquelas feridas que saem na pele e tal. Você lembra o nome? Já vou lembrar. Tá, eu tava na cabeça agora, acho que fugiu. Mas, esse tipo de coisa, sabe? Coisas que são muito evidentes. Mas às vezes não é isso. Às vezes uma dor de garganta, persistente. Entendeu? Alergias de pele. Muito comum alergias de pele. É muito comum. Muito comum. Entendeu? Que são decorrências de estresse, de pressão, de, às vezes, ou também problemas de estômago, estomatites. Às vezes está relacionado a questões psicossomáticas. Por exemplo, um paciente que eu tive relacionado à questão aí de estomatite, o quê? Existiam determinadas coisas no trabalho dele que ele simplesmente não engolia. Ele não admitia, ele não suportava ele ter que lidar com determinado tipo de situação. Certo. Como se ele não conseguisse digerir aquilo. Ou seja, ele tinha dor de estômago. Nossa. É muito comum, muito comum. Aí... A pessoa começa a pôr pra fora, começa a falar, começa a verbalizar e de repente os sintomas começam a desaparecer. Mas aí não precisa do quiroprata. Não é o caso. Não. Né? Daí mas não. Já abordaram psicossomática num contexto geral, né? Sim. Mas aí é isso. E, por exemplo, eu falei sobre a artrite reumatoide, né? Também, normalmente quando eu atendo nesse sentido, você percebe essa questão. Falta de flexibilidade, né? De pensamento, no agir, ou a pessoa faz planos e não admite que existam contratempos. E isso se reflete fisiologicamente na falta de flexibilidade do corpo da pessoa. Então a pessoa vai mexer um braço, ou ela entra em crise, ela tem dores terríveis de junta. Sim. Aí trava. Aí fica aquela brincadeira, né? O seu problema é junta. Junta tudo e joga fora. Joga fora, né? Mas não é por aí. Pessoal, não é para juntar tudo e jogar fora, não. É para juntar tudo e procurar um quiroprata e fisioterapeuta com um psicólogo junto, hein, pessoal? Olha, presta atenção. Gente, nós estamos chegando quase no final do programa. Eu queria uma consideração final de vocês dois, cada um na sua área, e depois uma em conjunto, sei lá o quê. Que vocês façam um bate-bola rapidinho em conjunto. Vamos lá. Pode começar. Tá. Bom, achei abordar um ponto que a gente colocou aqui. Não ter medo de equipe multidisciplinar. Sem dúvida. Né? Se o quiroprata, o psicólogo, o ortopedista... Procura um colega. Olha, eu preciso que você procure um quiroprata, um psicólogo, um psiquiatra para tratar a sua dor, que aparentemente é uma questão
psicossomática, não ter medo. Porque eu acho que é muito mais inconveniente você conviver com a dor do que você se abrir. É melhor pecar por mais do que pecar por menos, né? Sim, exatamente. Lá que vai trata de maneira geral. Ah, E aí, sem Camila? dúvida. E também, vindo procurar o fisioterapeuta que trabalha com a quiropraxia, realmente trabalhar em conjunto, né, Wellington? Com certeza. Levar em consideração tudo aquilo que o profissional está te passando e falar, puxa vida, então eu consigo ter uma qualidade de vida muito melhor da qual eu estou hoje. Vamos, então, procurar abrir um pouco a mente em relação a isso e aceitar a equipe multidisciplinar com mais carinho. Isso aí, gente. Quero agradecer bastante a presença de vocês dois. Eu agradeço. Wellington, telefone para contato, tudo mais. Telefone 14 996, não, 99812 1825, Jaú e região, atendimentos presenciais online. Beleza. Camila? Nós estamos lá no Espaço São Lucas, Opa, né? A gente grande trabalha Espaço ali São no Lucas. nosso espaço, na rua Campos Sales, 68, aqui em Jaú. Telefone 14 981 383859. Beleza. Quero agradecer a presença de vocês dois, tá? A gente agradece. Vamos motivar mais um bate-papo aí em dupla. Vamos Eu lá. achei muito interessante e muito legal. Obrigado Muito pela bom. presença de vocês. Eu que agradeço. Pessoal, quero agradecer a vocês todos aí que nos assistiram. Acompanhem sempre o nosso programa no portal RC1, ok? E fiquem com Deus e até o próximo programa. Saúde Total. Encerra o programa de hoje. Saúde Total. Até o próximo programa. Espero você.